E aí, programador web, projeto TechLab, ansioso para conseguir executar a consulta e apresentar aqui na nossa página os dados dos laboratórios? Então vamos lá, vamos perder tempo não. Já estou aqui, ó, eu vou fechar o conexão, vou fechar o validar login. Veja que laboratórios.php ele está apresentando um errinho aqui, que é exatamente esse select que está perdido. Esse select seria executado assim lá no MySQL. Aí tudo bem, só que nós estamos dentro de PHP. Então nós vamos ter que embutir aqui esse select dentro de uma sintaxe PHP para realizar essa consulta. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, depois que fizemos conexão com o banco de dados, nós vamos criar uma variável que a gente pode chamar de consulta. Consulta. Deixa eu aproveitar e vou explicar aqui essa grafia, essa forma de escrever com ID laboratório dessa forma, tá? Bom, quando nós estamos em programação, existem, e aqui são só comentários que eu vou fazer, depois eu vou apagar, duas formas de criarmos nomes para variáveis, para classes, objetos, e às vezes até nome de arquivos, tudo. São elas, as chamadas lower camel case e upper camel case. Diferença entre elas, onde elas são usadas. Então, por exemplo, sempre que nós formos definir uma variável, um objeto, a gente vai usar lower camel case. Bom, uma variável em PHP que se chama consulta. Então, ela tem que ter, ela só tem uma palavra, então, obrigatoriamente, a primeira letra dessa palavra, ela vem em letra minúscula. Então, mas vamos supor que fosse consultar laboratório, o nome da nossa variável. Tá? Então, o nome de uma variável, o identificador, né, de uma variável, formada por duas palavras, consultar e laboratório, e como nós, em variáveis, temos que utilizar a estratégia lower camel case, a primeira palavra vem com letra minúscula, começa com letra minúscula, e a segunda palavra começa com letra maiúscula. Então, consultar laboratório, tá? Uma outra variável, né, que a gente pode pensar, o nome do aluno, né? Até mesmo a variável nome do laboratório, né? Uma variável chamada número do computador. Então, são exemplos que eu estou passando aqui de variáveis que têm na sua composição, vamos dizer assim, nomes duplos ou até triplos, pode ser quantos forem, e eles têm que usar a estratégia lower camel case. Então, habitue-se a utilizar essa nomenclatura na construção de variáveis, objetos e, dependendo da linguagem de programação, até o nome de arquivos. Onde que a gente usa upper camel case? Quando nós criamos classes, programação orientada a objetos, quando nós criamos classes. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, classes. Então, por exemplo, uma classe chamada aluno, uma classe chamada computador. Aqui o VS Code ele vai tentando corrigir aqui, ó. Uma classe chamada laboratório. Nós vamos criar isso daqui no transcorrer do nosso projeto, que nós vamos fazer o inserir, alterar e excluir utilizando classes, tá? Então, uma classe chamada aluno, uma classe chamada computador, uma classe chamada laboratório e assim por diante. Então, duas formas de utilizarmos, criarmos identificadores para variáveis, objetos, classes e outros elementos que vêm aí pela frente. Então, a nossa variável ela vai se chamar consulta e ela vai armazenar uma string. E a string que ela vai executar é essa daqui, ela vai armazenar essa daqui, ó. Então, cuidado, ó, com os pontos e vírgulas, porque tem o ponto e vírgula do código PHP e vai ter o ponto e vírgula do código SQL, do select. Tudo isso daqui vai entrar aqui dentro, ó, entre aspas. Então,
nós vamos ter dois pontos e vírgula, só que eles têm finalidade bem diferente. Um é o ponto e vírgula, veja que está em laranja, do final da string, aqui ó, do final do comando select, melhor dizendo, e o segundo é o ponto e vírgula do final da instrução. Toda instrução PHP finaliza com ponto e vírgula. Então é assim que tem que ficar. Tá legal? Esse é bem simples. Os próximos, alguns dos próximos serão um pouco mais elaborados. Aí a gente pode até fazer em várias linhas. Ó. Por exemplo, se você quiser dar um Enter aqui, ó, não pode ficar solto desse jeito. A gente vai ter que finalizar a string e concatenar com a string que está na linha de baixo. É como se nós estivéssemos somando strings. Entendeu? Mas não precisa se preocupar agora não. Pode deixar desse jeito se você quiser. Só tenha certeza que você não apagou nada errado. Então, na dúvida, ó, vamos fazer o seguinte, ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu vou voltar com Ctrl Z até aqui embaixo. Ó. Perfeito. Então, seleciona aqui, recorta, vem aqui dentro e cola. E Ctrl S, então criamos uma consulta que armazena o comando SQL que vai ser aplicado lá no banco de dados. Tá bom? Então vamos lá. Depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir, olha, execute isso. Então, lá no Conexão Banco de Dados, a gente tem o PDO. O PDO, vamos assim dizer, é o executador de comandos lá no MySQL. Uma linguagem muito simples, tá? Então, quando nós fizemos conexão com o banco de dados, o PDO é o que fez a conexão e é o executador de comandos. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, é como se nós estivéssemos estabelecendo um diálogo. PDO, se prepare, deixa eu só um pouquinho, PDO, se prepare para executar. Então, ó, PDO prepare. PDO, se prepare, você que está conectado com o banco de dados, se prepare para executar. Aí ele vai perguntar quem aqui dentro de parênteses. E aí, ó, a gente pega o conteúdo da variável consulta, quer dizer, a variável consulta e coloca aqui. Isso significa que se nós quiséssemos, a gente nem precisaria da variável consulta, a gente poderia pegar toda essa string e colocar aqui dentro, tá? Mas eu acho que assim fica mais fácil e a gente vai caminhando passo a passo. Então, ó, PDO, se prepare para executar, tá? Ele vai se preparar para executar, mas a gente vai precisar da ajuda de alguém. É como se nós estivéssemos conversando. Então, nós vamos criar uma variável aqui, ó, que é statement. O statement é uma variável nossa que ela o PDO se preparou e ele fala, olha, para o statement, estou preparado. Estou preparado. Então tá, o statement é um amigo nosso aqui. Ele vai fazer o seguinte, ó, o nosso STMT, a gente pega e fala, tá legal, então execute. Opa, é uma seta. Ele vai fazer o execute. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, nesse momento, isso daqui, gente, é um padrão. Vocês vão ver que esse pacotinho aqui com 3 linhas, 3 instruções, ele vai ser 4, na verdade, né? Conectou, montou em uma variável qual é o comando, a SQL, preparou, PDO, se prepara. Você que está conectado lá, se prepara. E o statement executa. Isso aqui vai ser feito o tempo todo. Tá? Então, na hora que nós viermos aqui na nossa página e atualizarmos, se não der erro nenhum, deu certo. Deu certo porque... deu certo sem apresentar nada? É isso mesmo.
Porque nós já fomos lá no banco de dados, já nos preparamos para executar a consulta e executamos. A consulta foi executada. Então, é como se o STM, o statement, o nosso amigo, ele estivesse agora armazenando isso daqui. Sem a gente ver, ele está lá no back-end. Qual que vai ser o nosso trabalho agora? Nós vamos ter que fazer com que esses dados que estão armazenados no STM, eles componham a tabela. Quantas linhas? Olha aqui, ó. Especificamente aqui, ó. Quantas linhas nós vamos ter na nossa tabela? No caso, nós vamos ter 3 linhas criadas dinamicamente via PHP. Então, ele vai criar a primeira linha, vai criar a segunda linha, vai criar a terceira linha, porque ele vai percorrer a tabela do banco de dados. Bom, eu sei que agora a coisa começa a ficar um pouco mais complicadinha, né? Porque a gente está usando códigos PHP. Mas vamos lá, vamos em frente. Então, início da conexão com o banco de dados e realização da consulta na tabela. Perfeito, fizemos isso. Tá? Agora, veja bem, ó, esse bloco de códigos aqui, ele vai ter que ser customizado. Esse bloco de códigos é o tbuddy. Quantas vezes esse tr/tr ele tem que ser executado? Né? Ele tem que ser executado, no nosso caso, 3 vezes. Porque nós vamos utilizar uma estrutura de repetição que vai percorrer toda a consulta e cada vez que nós estivermos aqui apontando para um registro, isso aqui vai ser executado uma vez. Aí, a estrutura de repetição vai para o segundo registro, vai ser executado uma segunda vez, criando várias linhas na tabela. É isso que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos ter um pouquinho de PHP embutido aqui. Ó. Ainda lá dentro, depois que eu fiz conexão com o banco de dados, nós vamos começar, podemos até deixar aqui. Ó. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Aqui, a gente vai começar, vamos colocar um comentário, construir as linhas da tabela a partir da consulta SQL realizada. Então, a consulta ela já foi realizada lá em cima. Agora, a gente vai percorrer a consulta e construir as linhas da tabela, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e aqui. O início e o fim. Então, início da construção das linhas da tabela e embaixo nós vamos colocar fim da construção das linhas da tabela. Tá. Vai ter bastante código aqui agora. Agora nós vamos precisar criar mais um bloco de códigos PHP. Então, abriu um bloco de códigos PHP e vamos fechar o bloco de códigos PHP. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos utilizar a estrutura de repetição for each. O que ela faz? Ela percorre, for each vai percorrer a consulta. Só que a nossa consulta ela está armazenada em ST, no statement, no STMT. Então, ó, para cada registro do statement, eu quero que os dados sejam apresentados numa variável chamada registro. Como assim? Olha, ele vem aqui e vai apontar para essa primeira linha. Então, nós vamos ter registro na posição laboratório, vale 3. Registro na posição nome do laboratório, vale programação para IoT. Isso nós vamos colocar aqui e aqui. Então, não vai ser mark aqui, não vai ser 1 e não vai ser mark. Vai aparecer o 3 e laboratório de programação IoT. Bom, como fazer isso?
uma estrutura de repetição, for each, que percorre o IOT, que percorre o STMT, e o STMT é tudo isso. Então ele pega registro por registro, um de cada vez. Cada vez que o loop for executado, ele pega um registro. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, uma variável chamada ID laboratório, ela vai armazenar o que nós estivermos em registro no índice. Aí esse índice aqui é o mesmo lá do select. Exatamente a mesma coisa, ID laboratório, do jeito que foi escrito lá em cima. Tá? E uma variável chamada nome laboratório vai receber registro, abre e fecha, ponto e vírgula. Aqui dentro, aspas, abre e fecha, nome laboratório. Dá um Ctrl C lá e um Ctrl C aqui. Ctrl S, tá? Não acabamos ainda não, mas nós já caminhamos, a parte difícil assim, uma parte pesada já foi. Então estamos percorrendo STMT e para cada registro ele armazena os dados num vetor chamado registro. Então a variável ID laboratório vai ficar armazenando o que tem lá em ID laboratório, que na primeira vez é o 3. E nome laboratório é o que está armazenado na posição nome laboratório do vetor, que nesse caso, programação IoT. Muito bom. Só que isso daqui, ó, ele vai ter que entrar aqui. O ID laboratório vai ter que entrar aqui. E o nome laboratório vai ter que entrar aqui. Tá? Então, vamos fazer isso, ó. Aqui, ó, ao invés de 1, eu quero que seja apresentado o conteúdo da variável ID laboratório. Mas aí nós temos um problema, ó. ID laboratório é PHP. E isso daqui é HTML. Então eu não posso simplesmente misturar. Eu tenho que pegar e criar aqui um bloco de códigos PHP que começa e um bloco de códigos PHP que termina. Tá legal. Mas também ainda não está certo, porque para eu apresentar, eu tenho que dar um echo. Então, ao invés de apresentar simplesmente o 1, nós vamos, via PHP, ecoar o que está na variável ID laboratório. E aqui, ó, no mark, a mesma coisa. Então, eu apago o mark, posso pegar esse bloquinho de códigos aqui e trazer para cá. Só que aqui não vai ser a variável ID laboratório, aqui vai ser a variável nome laboratório. Save. Tá? Eu sei que é bastante coisa, mas a gente vai se familiarizar com isso. No entanto, ainda falta um pedacinho, porque olha, o for each começou aqui e terminou. O loop ele está rodando aqui só. E a gente não pode rodar o loop só aqui. O loop finaliza, tá vendo que essa chave aqui, ó, essa chave é o final dessa chave. Esse pedaço daqui, ele tem que estar dentro do for each. Portanto, essa chave aqui, ó, ela não pode fechar aqui. Essa chave ela tem que fechar aqui embaixo, ó. Aqui, mais ou menos. Só que perceba que ela ficou em vermelho, porque deu erro. Porque o que está acontecendo? O for each começou, nós estamos dentro de um bloco de códigos PHP. O for each começou, então ele veio, fechou um bloco de códigos PHP. Tá, aí nós começamos um HTML, e veio o HTML, e de repente começou outro PHP, fechou o PHP, voltou para HTML, e aí veio caminhando. Essa chave aqui, ó, ela é dessa chave aqui. A posição está certa, só que isso daqui é PHP. Então, eu tenho que envolver esse pedacinho de código aqui em PHP. Só essa chave. Desse jeito. Veja que ela voltou a ficar amarela. Tá? Então, na verdade, o for each começa aqui em cima
e ele vai fechar aqui embaixo. Nossa, mas que estranho, ó, eu fechei o PHP, depois eu abri de novo. Perfeitamente. O navegador não, desculpe, o Apache, que já está startado aqui, né? Que está funcionando, ó, o Apache já está funcionando, ele vai entender tudo isso. Que a gente abriu o PHP, fechou o PHP, abriu o PHP, fechou o PHP, ele vai entender tudo isso como sendo alguma coisa natural. É como se nós estivéssemos falando dois idiomas ao mesmo tempo, mas ele consegue sintonizar, né? Olha, aqui é PHP, então ele vem executando, ó, aqui é PHP, 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 PHP. Fechou o PHP, ele entende, ó, HTML. Opa, comecei PHP de novo. Fechou PHP. Comecei HTML. Fechou, comecei, ah lá, e assim por diante. Então ele vai, e tudo isso vai dar certo. Para quem está começando, fica um bloco de códigos assim complexo. E eu entendo. Mas com o passar do tempo, isso vai se transformando em algo bastante natural. E aí você vai ver que se nós tivermos 1000, por exemplo, laboratórios cadastrados, com essas linhas de código que estão aqui em cima, veja que não são nada mais do que 1, 2, 3, 4 linhas de código e mais essas linhas de código que estão aqui, a gente consegue criar uma table com 1000 registros. Bom, vamos ver se funcionar. Se der algum erro, a gente vai ter que voltar e corrigir. Então, como é que faz? Salva, vem no navegador e olha lá, ó, deu certinho. Programação IoT 3, programação mobile 2, programação para web 1. Só para a gente ver isso aqui funcionando, vamos inserir mais um. Insert, into laboratório. O que eu tenho que informar? Nome, values. Então vamos supor que a gente tenha um laboratório de AutoCAD. Né, do curso, por exemplo, de um outro curso de engenharia, edificações, design de interiores, mecânica. Olha lá, uma query ok. Se nós executarmos o select aqui, o que acontece? Aqui no MySQL, 4 linhas, e curiosamente, o AutoCAD ficou 4321. Isso não foi planejado, não. Quando nós formos aqui no nosso projeto, atualizar, ele vai atualizar a página, vai reconectar com o banco de dados, vai fazer o select e veja lá, AutoCAD 4321. Tá? Só por curiosidade, vamos criar mais um aqui, ó, insert into laboratório. Qual que vai ser o nome do laboratório? Values. Vamos chamar de informática básica. Informática básica. Então, query ok. Se nós executarmos o select aqui, como é que fica? Olha lá, nós temos 5 registros, 4, 5, 3, 2, 1. Informática básica está aqui, ó, em segundo lugar, por causa do order by nome. Veio aqui, atualizou, e olha aqui, ó, informática básica. Então agora a gente já tem a estrutura base para o nosso visualizar os registros da tabela laboratórios. Legal, não é? Sugiro que você faça com calma, com detalhes. Se você tiver muita dificuldade, apaga o arquivo laboratórios, volta no começo dessas videoaulas específicas de laboratórios e faça de novo, para ir vendo como é que é tudo. Mas o trabalho aqui ainda não acabou. E se eu quiser alterar? Então a gente já sabe, ó, se eu quiser um novo laboratório, eu vou clicar aqui, e nós temos que criar os recursos para executar o comando novo, que é esse insert que a gente fez aqui, ó, no MySQL. Tá? Bom, mas aí, ó, e se eu quiser alterar o nome do laboratório? Então nós vamos ter que colocar aqui na frente, ó, pode ser um botão, pode ser um ícone, né? Onde eu vou ter alterar. Então eu vou ter o alterar do AutoCAD, eu vou ter o alterar do Informática Básica, o alterar do IoT. Então, e se eu quiser excluir? Então nós vamos ter um outro aqui, ó, que é o excluir. Então, novo, inserir, nós vamos ter o alterar e o excluir. Isso tudo para a gente complementar. Mas isso vai ficar para a próxima videoaula, porque essa daqui já ficou bastante longa. Mas nós estamos indo bem, estamos quase acabando. Tá legal? O laboratório.
Então a gente se encontra na próxima videoaula para finalizar a construção básica aqui de laboratórios. Até já então, pessoal!